Todo TDAH precisa de adaptação escolar? Será? Vem que eu te ensino. Bom, eu sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga especialista em TDAH, e aqui nesse canal eu vou falar para você sobre TDAH. A gente vai desmistificar um pouco, a gente vai entender mais sobre isso. Cada semana tem vídeos novos falando sobre os tipos, sobre o dia a dia do TDAH. Então, se você ainda não se inscreveu aqui, já se inscreve, já curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho para não perder nada do que vem por aí. Então, vamos lá. Todo TDAH precisa de adaptação escolar? Você achou que eu ia falar que não, né? Mas eu vou te falar que sim. Pois é. Mas aí vamos, calma, respira, vamos entender que tipo de adaptação é essa, tá? Para a gente entender sobre a questão de adaptação escolar, primeiro a gente precisa deixar uma coisa muito clara. Não significa que por a criança, por o adolescente ter TDAH, que ele vai ter dificuldade na escola, ok? Uma coisa, outra coisa. Isso, na verdade, é uma coisa que às vezes atrapalha muito o diagnóstico de TDAH, porque a criança e o adolescente não tem dificuldade na escola e aí não se pensa num diagnóstico, num possível diagnóstico aí. Então, não, TDAH não significa dificuldade na escola. Pode acontecer? Pode, por questões do TDAH, por questões atencionais, por questões da memória operacional e de outras coisas aí. Mas não é um sintoma, ok? Dificuldade escolar não é um sintoma de TDAH. Então a gente já começa por aí. Ah, Karina, mas então por quê? Né? Se não tem dificuldade escolar, por que vai precisar então de uma adaptação? Vai precisar de uma adaptação porque, lembra, a gente já falou em outros vídeos sobre as funções executivas? Então, essa criança, esse adolescente com TDAH, ele vai ter lacunas nas funções executivas. Ele vai ter lacuna na questão atencional, de planejamento, memória e outras tantas coisas que podem vir aí, controle inibitório, flexibilidade cognitiva. E aí o que acontece? Ele tendo essas lacunas, ele vai funcionar de uma forma diferente. Então, as adaptações vão ser para ajudar no controle disso, para ajudar a desenvolver. Enquanto essas lacunas estão muito grandes, porque acontece, né, quando se descobre o TDAH, quando se tem o primeiro diagnóstico, enquanto não houver esse treino, enquanto a medicação não fizer o efeito, se for preciso a medicação não fizer o efeito, né, não começar a funcionar da forma correta, essa criança, esse adolescente, ele vai precisar de adaptações, sim, principalmente na hora das avaliações. Porque o que acontece? A gente precisa entender assim, uma criança, um adolescente com TDAH, se ele tem dificuldade na questão da memória, né, da memória operacional, de reter informação, se ele tem dificuldade na questão de planejamento, de organização, de controle, de flexibilidade, ele vai precisar de certas adaptações e às vezes não de questão de conteúdo, mas sim de tempo. Às vezes precisa de um tempo a mais para realizar essa avaliação. Às vezes vai precisar de um ledor. O que é um ledor? Alguém que vai ler a prova com ele parte por parte. Não adianta aquela lida que o professor dá lá na frente, que lê todo mundo junto e depois vai fazendo. A criança ou adolescente com TDAH, às vezes vai precisar de alguém que vai ler parte por parte. Então, lê um pedacinho, faz a prova. Lê outro pedacinho, faz a prova, tá? Pode ser que precise também de uma pausa. Se são avaliações, muitas avaliações, uma atrás da outra, uma avaliação muito grande, essa criança, esse adolescente, provavelmente vai precisar de uma pausa aí no meio para, né,
recarregar, para dar essa recarga e para oxigenar o cérebro, para que o cérebro consiga se organizar de novo. Eu vejo muito isso no consultório, às vezes ali com adolescentes, ensino médio, que já tem aquelas 3 provas uma atrás da outra, né? Esses adolescentes que não têm essa pausa, o que acontece? Na primeira prova normalmente vai legal, na segunda, já na terceira, acabou a carga ali que ele tinha de energia para aquilo e o cérebro dele já está em outro lugar já. Então, mesmo os que são medicados. Então, às vezes, a adaptação necessária para essa criança, para esse adolescente, é só deixar ele levantar, beber uma água, ir no banheiro, voltar e continuar a prova. Sabe? Esse brain break aí, né? Essa pausa que o cérebro necessita para voltar e a focar de novo e colocar o foco onde precisa, tá? A gente precisa lembrar que o TDAH não é que falta atenção, mas é que tem muita atenção o tempo inteiro em muita coisa e aí não consegue canalizar a atenção para onde é necessário, né? Para onde precisa canalizar ali. Então, isso é uma adaptação que pode ser benéfica para uma criança, para um adolescente com TDAH, dar essa pausa aí entre as atividades, né? Ou até mesmo numa atividade do dia a dia ali, do momento de sala de aula, se é uma atividade muito longa, quebrar essa atividade em partes menores. Ou então, às vezes, dependendo os enunciados muito longos, adaptar isso. Então, o que a gente precisa entender? Toda criança, todo adolescente com TDAH vai sim precisar de adaptações. Agora, como que eu vou saber como fazer? Não é todo mundo que é igual, não é para todo mundo que funciona as mesmas coisas, não é todo mundo que precisa das mesmas coisas. Por isso é muito importante que a equipe que trabalha com essa criança, com esse adolescente, seja ouvida. Ou então, se não tem uma equipe, se não tem uma psicopedagoga, um psicólogo aí, né, que faz esse trabalho, ouve a mãe dessa criança, vê como que é no dia a dia, vê como que o seu aluno, como que a sua criança, que o seu adolescente funcionam dentro de sala de aula. Vai sentindo e vai testando e vai dando possibilidades. Tá? O que a gente precisa entender é que adaptações não são facilitadores, você não está facilitando para a criança e para o adolescente. Às vezes eu ouço muito assim, mas no vestibular ele pode fazer uma pausa, comer alguma coisinha, ou levantar e ir ao banheiro, não pode? Beber uma água. Por que eu não posso deixar isso dentro de sala de aula? Claro que parar e comer ali no meio da sala de aula vai ser mais complicado mesmo. Mas levantar, ir no banheiro, beber uma água, isso já dá essa recarga aí. Então, não é facilitar, gente, é dar ferramentas, é dar o apoio necessário que essa criança, que esse adolescente precisa para se desenvolver bem, para dar o melhor deles ali, para que eles consigam colocar naquela prova, naquela avaliação, na sala de aula, dentro da sala de aula, o melhor deles, para que eles possam reter aquele conteúdo, para que eles possam mostrar a potencialidade deles. Então, tira da cabeça que a adaptação é facilitar. Você não está facilitando nada. Você está dando ferramentas, você está dando apoio para essa criança, para esse adolescente, para que ele consiga caminhar sozinho. É a mesma coisa de que eu for fazer uma avaliação e você falar para mim que eu não posso fazer de óculos. É a mesma coisa. Eu usando óculos, você não está facilitando. É algo que eu necessito, eu não enxergo sem o óculos. Então, vamos pensar assim. Toda criança e todo adolescente precisa sim de adaptação na escola, principalmente nas avaliações. E se isso não tem sido feito, a gente precisa repensar. Então você que é mãe de TDAH, me segue aqui, continua aqui comigo, eu tô preparando algo muito legal que vai ajudar você até mesmo a saber o que cobrar dentro de sala de aula, o que você pode fazer, até onde ir dentro da sala de aula. Então não perde. Se inscreve no canal, já curte, comenta, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, me manda lá no direct que a gente vai junto mostrar que o TDAH sim é complexo, mas ele não precisa ser difícil. Vamos juntas?